Ok, eu sou o Arno Voigt, nascido dia 20 de dezembro de 1951, na cidade chamada Augusto Pestana, no Rio Grande do Sul, uma cidade que fica do lado da cidade de Ijuí, que é uma cidade mais conhecida lá naquela região. Estudei contabilidade lá nessa mesma cidade, fiz o curso na época o ginásio, no Colégio Técnico Industrial, que era tempo integral. Em 1974, eu saí do Rio Grande do Sul, vim para o estado do Paraná, onde montamos uma empresa de fábrica de tijolos e telhas, uma cerâmica. Fiquei naquele período. Antes disso, eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, onde eu aprendi a função da contabilidade. Eu fiz o curso lá também, né? E trabalhei durante vários anos no escritório de contabilidade, onde é que eu aprendi tudo isso aí. No Paraná, durante 6 anos, trabalhei nessa empresa, me tornei sócio dessa empresa e produzimos tijolos e telhas para toda a região oeste do Paraná, uma cidade chamada Pato Bragado, para um distrito do oeste do Paraná, distrito de Marechal Cândido Rondão. Lá, nesse período também, eu acabei comprando um cinema, passei muito filme naquela época, e na época era muito interessante, era um bom negócio, porque não tinha televisão, não tinha Sky, não tinha nada disso aí, né? Então, nos fins de semana, principalmente à noite, o pessoal ia pro lado do cinema, né? Que o cinema era lotadinho. Aí eu joguei futebol muito tempo lá, na verdade joguei 5 anos e nós fomos 4 vezes vice-campeão do estado, né? Nenhuma vez conseguimos o título máximo. Em 1980 eu vim para o estado de Rondônia. Meu irmão já estava aqui há 2 anos em Rondônia e tinha montado uma madeireira aqui. Nós saímos do Paraná na época da construção de Itaipu, da usina de Itaipu, quando a nossa empresa era perto do lago que foi formado em Itaipu, e a cerâmica é formada pela argila, e o nosso estoque de argila na época foi invadido pelas águas, e por isso nós fomos, na verdade, expulsos do Paraná. Eu vim para a cidade de Colorado do Oeste, em 1980. Vilhena a Colorado era 90 quilômetros naquela época, e estrada péssima, né? Para você andar, você levava um dia inteiro para chegar, para fazer esses 90 quilômetros. Montei uma ceraria em Colorado do Oeste, mas eu trabalhei praticamente sempre com papel, e o mais que pesado que eu pegava era uma folha de papel, uma caneta, um lápis. Na ceraria tem que puxar madeira, pranchas pesadas, e eu não me adaptei a esse serviço, não deu certo. Acabei vendendo a ceraria, fui trabalhar numa empresa chamada Mariamex, era a maior exportadora de madeira pelo Porto de Santos naquela época, e a sede dele era em Vilhena, e uma filial em Pimenta Bueno. Fui fazer o estágio nessa empresa e fui aprovado, e virei gerente dessa multinacional na cidade de Pimenta Bueno. E durante 2 anos eu trabalhei nessa empresa, e exportamos muita madeira na época, todo o mogno, que era o filé de Rondônia naquela época, a gente praticamente comprava toda essa madeira nessa nossa região aqui de Vilhena, Pimenta Bueno, Rubem de Moura, enfim. Por uma época, essa empresa começou a ter problemas e faliu. E nós tínhamos 100 e poucos funcionários em Pimenta Bueno, todos eles foram demitidos. E eu fui o único que não foi demitido na época. Fiquei sozinho na empresa, mas não recebendo salário e não... Enfim, a empresa faliu e eu acabei falindo também porque eu tinha um bom salário,
né? Só que o meu salário, eu fui pagando funcionários lá que recebiam bem menos, né? Fui pagando algumas rescisões de contrato, e acabou o meu dinheiro também e eu não recebi. E eu fiquei durante 6 meses lá, em Pimenta Bueno, sozinho nessa empresa, administrando, mas não recebendo salário, até que não deu mais. E aí eu fiz muita amizade, nós comprávamos muita madeira da região de Rolim de Moura, na época da fazenda Cassol, e através desses amigos de Rolim de Moura, eu vim para Rolim de Moura, devendo arroz e feijão em Pimenta Bueno, devendo lá porque não recebendo salário, acabou o dinheiro, né, e aí tinha que pedir para os amigos. Vim para Rolim de Moura, fui trabalhar com o Sebrae, o SEAG na época, para montar uma exportadora em Rolim de Moura de madeira. Num consórcio, fizemos um consórcio de 10 empresas, 10 madeireiras aqui em Rolim de Moura, e fizemos a primeira exportação de madeira de Rondônia, foi feita em Rolim de Moura, e eu participei disso como contador e como gerente dessa empresa. Mandamos madeira de Rondônia, de Rolim de Moura, para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Holanda. Fizemos 3 exportações de madeira naquela época. Essa empresa também durou algum tempo. Eu vim para Rolim de Moura em 1983. A minha família, né, chegou também e levamos praticamente um dia de Pimenta Bueno até Rolim de Moura, na mudança com o caminhão. Chegando em Rolim de Moura, querendo alugar uma casa. Não tinha absolutamente nenhuma fórmula, não se achava casa para alugar em Rolim de Moura. Aí nós fomos morar numa madeireira chamada Madeirão na época, onde ele tinha umas 30 casas, mas tudo pequenas casas. Minha mudança era grande, não cabia numa casa, aí acabei ficando morando em 2 casas. Na época eu tinha minha esposa e 2 filhas pequenas. Naquela ânsia de vamos progredir, vamos fazer, ficamos morando nessa casa durante praticamente 2 anos nessa madeireira. Era assim uma coisa rápida, mas ficamos fazendo amizade, e eu fiz a contabilidade de 10 empresas e dessa exportadora. Depois das exportações deu uma queda na venda do mogno, que era o ouro daqui dessa região, era madeira mogno cerejeiras. Aí eu resolvi montar um escritório de contabilidade, voltar à profissão inicial que eu conhecia naquela época. Chegando em Rolim de Moura, era a nossa 25 de agosto, que é uma avenida larga, tinha só uma avenida no meio, uma poeira na época da seca, que é uma coisa maluca, né? Um caminhão atrás do outro. Tinha mais de 100 madeireiras em Rolim de Moura produzindo madeira, levando tora, levando madeira, então era uma nuvem de fumaça e nuvem de poeira. Na época da chuva era só barro. Eu dava uns 1.500 metros mais ou menos do centro da cidade, dessa madeireira, na entrada da cidade, vindo de Pimenta Bueno para cá. Eu tinha que levar as crianças, né, na escola, e daí eu estava de a pé. Aí eu comprei uma moto e limpeza, né? Ninguém falava em limpeza na época. Você saía, dar uma voltinha, a poeira sujava tudo, né? E aí as crianças em cima da moto também, 2 crianças, eu e a mulher, elas em 4. Uma moto, uma Yamaha DT 180. Quem lembra dessa moto, né? Fiz muita viagem. Montando um escritório de contabilidade, na época eu não tinha crédito na cidade, nem outras pessoas tinham. E aí eu encontrei um amigo, chamado Paulo Moreira de Pádua, Paulo Rios, que hoje é cantor, era farmacêutico, estava chegando também na cidade e queria montar uma farmácia aqui. E eu queria montar um escritório de contabilidade. Eu sozinho não conseguia um local para isso, eu não tinha crédito. E ele também não conseguia. Aí nós juntamos nós dois e chegamos no comércio e tinha uma sala fechada e nós alugamos essa sala entre 2, um barraco de madeira, e tinha mais ou menos 5 metros, tinha 4 metros de largura. Nós fizemos uma parede no meio
De um lado eu montei um escritório de contabilidade e do outro lado o Paulo Pada montou a farmácia. E aí começou nossa vida, né? Eu como empresário da contabilidade e ele empresário de farmácia. Eu tinha muitas empresas na época no escritório, quase 90% eram madeireiras. Muito trabalho, trabalhava muito. Na época não tinha luz, na época não tinha computador, na época não tinha calculadora eletrônica, era tudo praticamente na caneta. As contabilidades, você abrir uma empresa, você tinha que ir a Porto Velho. A Porto Velho não tinha asfalto, era tudo terra de chão. Então, para você chegar aí lá, era 3, 4 dias, você ia a Porto Velho, levar uma empresa para abrir na junta comercial e voltar, enfim. A dificuldade era grande, né? Não tem termos de comparação com os dias de hoje. Na época da chuva, era muito barro. Na época da seca, era muita poeira e muita fumaça, se queimava tudo. As ruas não tinham na época. Então, na época da primeira administração do prefeito Waldir Raupp, começaram a abrir as ruas aqui, né? E eu participei também na vida política logo em seguida. Quando na emancipação de Rolim de Moura, eu participei ativamente no processo de emancipação, quando Rolim de Moura era um distrito de Cacoal. Na administração, a primeira administração do prefeito Waldir Raupp, eu fui convidado como contador para ser secretário da prefeitura também. Acabei sendo secretário de administração no primeiro mandato do prefeito Waldir Raupp na época. Mas sempre trabalhando na prefeitura e cuidando do meu escritório, que era o que me dava o pão de cada dia. Na vida política continuou também depois, uma vez que o prefeito Waldir Raupp se candidatou pela segunda vez como prefeito, ganhou a eleição e eu era presidente do PMDB na época, do partido político daqui. E nós elegemos o Waldir Raupp e 2 anos depois o Waldir Raupp renunciou à prefeitura e foi para o governo do estado. Nesse mandato eu fui secretário da Fazenda, fui secretário de Planejamento, fui secretário de Obras, fui secretário de Administração e depois o então governador Waldir Raupp me convidou para ser secretário da Fazenda do estado. Eu acabei ficando 4 anos morando em Porto Velho, na administração do estado de Rondônia. A minha paixão sempre foi contabilidade, trabalhei a vida inteira praticamente com isso, né? E além da contabilidade, você fazia os bicos que chamavam aqui, né? Você ganhava dinheiro por aqui, fazia os contratos ali. Uma das coisas que me marcou no escritório de contabilidade, bem no começo, né, que um dia chegou um senhor, diz ele, você faz contrato? Eu faço contrato. Eu queria fazer um contrato de casamento. Eu digo, não, isso não é aqui. Não, mas eu não posso ir no cartório. Não, tá bom, a gente faz um contrato. Ele explicou como é que é. Isso era uma sexta-feira e o escritório não abria no sábado. Mas ele falou, não, eu queria fazer no sábado. E tá bom. Aí no sábado eu fui para o escritório, de bermuda, de camiseta, para fazer esse dito contrato. Quando chega na frente do escritório, abre o escritório, uma porta de madeira, pesada na época, era tudo de madeira. De repente chegou um caminhão cheio de gente, né, e desceu gente, largando foguete, e desceu um cara de gravata, tudo bonitão lá, e desceu a noiva. Aí entraram no meu escritório e aí ficaram os dois juntos. De um lado o pai e a mãe da noiva, do outro lado o pai e a mãe do noivo, os dois no meio, e vamos fazer um contrato de casamento, né? Coisas que eu nunca tinha feito, né? Mas que eu me arrependo de não ter feito cópia daquilo lá, né? Fotografia nem pensava se tirar na época, porque nós não tínhamos celular naquela época, não tinha máquina fotográfica instantânea. As fotos que a gente fazia, a gente mandava para Brasília, revelava lá e voltava de Brasília. E era caro, né? Porque a gente não tinha dinheiro para isso, né? Mas foi coisas que marcaram, né? Algumas coisas que marcaram na gente, né? Que saíram de lá e subiram em cima do caminhão e foram embora, largando o foguete dali do escritório até longe aqui, feliz da vida por ter feito um contrato de casamento.
Contabilidade, né, eu tive muitos funcionários no escritório de contabilidade, acabei tendo 3 escritórios aqui em Rolim de Moura, e hoje eu vejo aqui, eu acho que deve ter uns 4 ou 5 escritórios de contabilidade hoje montados em Rolim de Moura, com funcionários meus, que eram funcionários meus na época, aprenderam o ofício e montaram o escritório de contabilidade. Eu fui o 3º escritório de contabilidade em Rolim de Moura, nós tínhamos 2 na época já montados, o JG e o Palmas, e o escritório contábil Arno foi o 3º escritório que até hoje ele continua. Minha filha se formou em contabilidade, pós-graduou, e enfim, ela que cuida do meu escritório de contabilidade hoje, que é um nome que a gente preserva, né, e que nos deu sustentação. No esporte, né, eu sempre gostei muito do esporte. Em 1984, logo um pouquinho depois que eu cheguei aqui em Rolim de Moura, nós montamos a Liga de Esportes aqui, na Dilbrati, nós começamos a montar. Fizemos durante muitos anos campeonatos de futebol de campo aqui em Rolim de Moura. Primeiro campeonato aqui da cidade, primeiro campeonato rural, primeiro campeonato regional, tudo futebol de campo, nós participamos. A gente participava como árbitro, como bandeirinha, como preenchia súmula, como vendia bebida. Minha esposa fazia uns bolinhos, cortava uns pedaços, nós vendíamos cerveja, ia levar na caixa de gelo, levava lá e vendia na beira do campo, né, para ganhar mais uns troquinhos, né, sobreviver. Em 87 nasceu meu filho, eu tinha 2 meninas, e o Giancarlo nasceu aqui já em Rolim de Moura. Naquela época eu fui convidado para participar do Rotary Club de Rolim de Moura. Eu não sabia o que era isso naquela época, mas fui lá, visitei, enfim, gostei, e me tornei presidente do Rotary Club. 2 vezes fui presidente do Rotary Club de Rolim de Moura, e fui eleito em 2005 governador do Rotary Internacional, que pega toda a região amazônica, pega os 6 estados da região amazônica, pega Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. E o governador, ele obrigatoriamente tem que visitar todos os clubes dessas cidades e desses estados. Eu tive o privilégio de visitar essa Amazônia, que é um espetáculo, é uma maravilha. E aí a gente pode comparar nossa Rolim de Moura com outras cidades que têm mais ou menos a mesma idade, né? E a gente vê que a Rolim de Moura, apesar que existem críticas, mas ela está muito à frente de muitas cidades da região amazônica. Temos uma cidade bonita, temos uma cidade planejada, que com um pouquinho de trabalho mais, vai se tornar, sem dúvida, a cidade mais bonita de Rondônia, né? Porque tem tudo para isso acontecer. Nessas viagens da Amazônia, eu podia levar o nome de Rolim de Moura em cada cidade que eu participei, que eu passei. Foi praticamente 6 meses de viagens só na estrada. Todo dia dormindo numa cama diferente, num travesseiro diferente, com pessoas diferentes, levando sempre o nome da minha cidade. Eu amo Rolim de Moura. O dia que eu cheguei aqui, tem muita gente que chegou em Rolim de Moura, chegou e por algum motivo foi embora. Veio com mala e cuia, voltou só com a cuia, a mala ficou, ou o inverso, né? Mas eu falei, nunca mais eu pensei em voltar de Rolim, sair daqui de Rolim de Moura. Passamos maus bocados, nunca passamos fome aqui, nunca passamos, porque aqui só passa fome quem tem preguiça de trabalhar. Agora que a situação foi crítica, eu passei certamente mais de 1 ano sem tomar um refrigerante. Minhas meninas eram pequenas, mas a gente foi persistente, né? Minha esposa foi maravilhosa, a gente conseguiu criar uma família show de bola. Hoje nós temos 3 filhos, hoje sim, em 2016 temos 5 netos, né? Um mais bonito que o outro, ninguém puxou o vovô, né? Ainda bem, mas são lindos, maravilhosos. Uma cidade que a gente aprendeu a amar, aprendeu a gostar. As dificuldades eram muito grandes. Nós não tínhamos banheiro dentro de casa, você que tomar banho, quantas vezes tomamos banho aqui no Rio Anta.
energia elétrica só uns anos para cá, depois tinha, era até as 10 horas da noite, daí para frente, né, já começou a melhorar, mas quando dava uma nuvem lá no Japão, aqui já acabava a luz, né? E quando acabava a luz a gente via o barulho todo de Rolim de Moura, os motorzinhos, cada um tinha um motorzinho em casa, um gerador que fazia a sua própria energia. Hoje a gente não vê mais isso, né? Quando acaba a luz é aquele... Ninguém acha uma vela, ninguém acha nada, né? Naquela época não. A gente estava acostumado com isso, né? Fazia parte, né, esse processo. Passado todos esses anos, né, a gente, voltando a fita um pouquinho, a gente vê que a gente foi persistente, né? Eu e muitas e tantas outras famílias aqui de Rolim de Moura que chegaram naquela época aqui, que passaram crises aqui, os bailes, nós íamos nos bailes aqui 9 horas da noite, chegava 11h30 ou 12, a gente ia para casa, né? Se divertia, né? Tinha bandidagem, também tinha, mas quem trabalhava certo não tinha problema, né? Eu nunca tive problema com roubo, com polícia, nesse sentido. Morreu muita gente no Índio naquele período, mas alguém fala assim, poucos morreram por engano, viu? Muito pouco. Cada um morreu porque devia. Era uma cidade nova, estava tudo começando e as pessoas que vinham para cá vinham com uma força, uma gana, vontade de trabalhar e todo mundo ajudava todo mundo. Você atolava nessas estradas aí, né, você ficava pouco tempo e vinha alguém para te ajudar. Vê se no dia de hoje, se você estragar o carro na beira do asfalto, alguém para. Né? Não é, parece que mudou um pouquinho disso. Por isso que eu sempre falo, né? Gaúcho de nascimento, mas rondoniense de coração. E rolim-mourense por opção. Criamos nossa família aqui, conseguimos muito mais do que a gente desejava. A gente imaginava, não consegui isso, mas aquilo, né? Consegui passar coisas que eu jamais imaginei, né? Se secretário de Estado, né? Vindo lá do Rio Grande do Sul, passando por muitas dificuldades, como muitos rolim-mourenses passaram, né? Conseguimos superar isso. Virei 2 vezes governador do Rotary Internacional, onde viajei, olha, certamente eu nunca contei, mas com mais de 30 países desse mundo fora, levando o nome do Rotary Internacional, levando o nome de Rondônia e levando sempre a bandeira de Rolim de Moura. A bandeira de Rolim de Moura sempre está na minha mala. Eu fiz muitas palestras aqui falando de Rolim de Moura. Eu sempre falo assim, eu estava brincando, às vezes eu brincava em algumas palestras, falava, ó, eu não vou dizer que Rolim de Moura é a melhor cidade de Rondônia, mas que é da Amazônia, não tenho dúvida disso. Então, os caras, se duvidar, vai lá conhecer. É uma cidade bonita, é uma cidade gostosa, a gente fez muitos amigos aqui, e aqui é a nossa terra. Eu praticamente todo ano eu volto para o Rio Grande do Sul, ver meus parentes moram tudo por lá, mas olha, a gente chega lá, você não está mais em casa. Eu me sinto em casa aqui. Minha filha morou, minha segunda filha morou muitos anos nos Estados Unidos. A gente ia para lá, ficava lá 30, 60 dias, mas doidinho, porque lá está tudo bonitinho, certinho, doidinho para voltar para a nossa cidade. Tem problemas? Temos muitos problemas, mas eu acho que nós temos soluções para esses problemas também, com muita facilidade, né? Eu não me arrependo, né, de ter vindo para Rondônia, né? Hoje a Rondônia é minha terra, Rondônia é minha cidade, Rolim de Moura é minha cidade, e olha, se você não conhece Rolim de Moura, vem conhecer, viu? Vale a pena mesmo. Valeu?